A ceia do brasileiro deve ficar até 40% mais cara este ano e você vai ver também. A Anvisa continua questionando a decisão do Ministério da Saúde para chamar a população para realizar o reforço da vacina contra a Covid. Pfizer informa que sua vacina anti-Covid permanece 100% eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos. O governo federal sancionou a lei que cria o Vale Gás. Com as alterações feitas no Código de Trânsito Brasileiro, os condutores ganham 15 dias de tolerância para regularizar pendências. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje, terça-feira, 23 de novembro de 2021, mais um dia quente em todo o sul catarinense. A Anvisa ainda continua questionando a decisão do Ministério da Saúde por chamar a população para realizar o reforço da vacina contra a Covid-19. Especialistas conversaram com a nossa reportagem sobre essa decisão. Em coletiva no último dia 16 de novembro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a ampliação da dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 para todos os adultos do país. Para todos aqueles brasileiros acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose. 2 dias depois do anúncio, 9 capitais brasileiras começaram a aplicação da dose de reforço, inclusive São Paulo. O município segue sempre as diretrizes do Programa Nacional de Imunização, o PNI, e o Programa Estadual de Imunização, sempre norteado pelas notas técnicas que chegam no município e nós executamos a vacinação. Mas a Anvisa questionou. Em ofício enviado ao Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu a apresentação de estudos, pareceres e notas técnicas que sustentem a decisão da pasta. Eu não vejo nenhum sentido, né, esse questionamento, porque a gente está respaldado nos dados que a ciência nos traz, porque todos os estudos já publicados mostram claramente que os anticorpos circulantes protetores advindos da vacinação, eles têm uma meia-vida de 6 a 8 meses. Ou seja, o tempo de permanência desses anticorpos na circulação é muito pequeno. Então, a gente tem que tomar essa dose de reforço, sim. A imunologista afirma ainda que está correto o novo intervalo de 5 meses entre a segunda dose e a dose de reforço, que pode ser administrada com qualquer uma das marcas disponíveis no país, conforme orientação do Ministério da Saúde. É desejável que as pessoas recebam a terceira dose diferente da vacina que recebeu anteriormente. Porque o sistema imunológico, ele funciona da seguinte forma: quanto mais diferente for aquele agente, aquele antígeno, vamos dizer assim, da vacina, maior será a minha resposta imunológica. Mas como a orientação é tomar aquela marca que tiver no posto, se a pessoa tomar 3 doses da mesma marca, tudo bem? Tudo bem. Se ela puder receber essa terceira dose de uma marca diferente, será um tanto quanto melhor. Mas, caso não tenha disponibilidade, ela procure outros locais e não encontre uma vacina diferente, ela pode receber a mesma dose. O Ministério da Saúde também atualizou a recomendação quanto à vacina da Janssen, que até então era conhecida como de dose única. A Janssen também requer 2 doses. Com isso, a orientação é que todos os brasileiros que tomaram esse imunizante retornem aos postos de saúde para aplicação da segunda dose, conforme os novos lotes que foram recebidos recentemente forem distribuídos pelo país. Essa é mais uma medida defendida pela doutora Lúcia. Os estudos clínicos com as vacinas, eles correm no Brasil inteiro e no mundo inteiro, em universidades e centros de estudos renomados, e a gente tem que acompanhar os dados que a ciência nos traz, né?
Então, se os estudos estão mostrando que há necessidade dessa dose de reforço, eu acho que a gente tem que estar atento a essas informações. Por falar em segunda dose, a doutora reforça a importância dela para quem ainda não completou o esquema vacinal. Agora, com o final de ano, com as festas natalinas, a reunião de familiares e amigos, a tendência é termos aí mais aglomerações. Daí a importância de estarmos com o esquema vacinal, principalmente até a segunda dose, já finalizado. Especialmente os adolescentes, que em sua maioria deverão retornar agora aos postos de saúde. Aqui na capital paulista, por exemplo, 70% deles ainda não tomaram a segunda dose. Apesar de nós seguirmos orientando para não aglomerar, nós sabemos que isso acontece. Então, principalmente os adolescentes, pelo próprio comportamento, né, que já é mais aglutinador por si só, é importantíssimo que retornem e recebam a sua segunda dose. A Pfizer informou que a sua vacina da Covid-19 permanece 100% eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos de idade, mais 4 meses após a segunda dose. As empresas divulgaram informações atualizadas sobre seu ensaio clínico nesta segunda-feira, com base em mais de 2.200 menores desta faixa etária. O imunizante possui atualmente uma autorização de uso emergencial para adolescentes, em vigor desde maio nos Estados Unidos. Os participantes foram avaliados por pelo menos 4 meses após a segunda injeção. Entre os adolescentes que receberam o placebo, houve 30 casos de Covid-19 e nenhum no grupo vacinado, ou seja, foi 100% eficaz contra os casos sintomáticos da doença. Em um comunicado, a Pfizer detalhou que os dados foram coletados entre novembro de 2020 e setembro de 2021. Além disso, nenhuma preocupação séria de segurança foi observada entre os indivíduos com pelo menos 6 meses de acompanhamento. Os resultados devem servir de base para o pedido de autorização completa da vacina nos Estados Unidos e no mundo. A vacina da Pfizer foi totalmente autorizada nos Estados Unidos para pessoas com 16 anos ou mais em agosto. No Brasil, o imunizante é aplicado a partir dos 12 anos de idade. A taxa de desemprego do Brasil tem apontado tendência de queda. Apesar disso, ainda é a quarta maior entre as principais economias do mundo. O levantamento sobre o terceiro trimestre do ano mostrou que a taxa de desemprego no Brasil chegou ao dobro da média mundial e está em quarto lugar entre as maiores economias do mundo. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 13.700.000 trabalhadores. Antes da chegada da pandemia de Covid-19, o índice estava abaixo de 12% e acabou saltando para 14,7% no começo desse ano. E no conjunto de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a taxa de desemprego caiu para 5,8% em setembro. De acordo com o ranking, apenas Costa Rica, Espanha e Grécia registraram em agosto uma quantidade maior de desempregados em relação ao Brasil, que teve um período prolongado de baixo crescimento. E o país também tem crescido em uma média menor que a dos países emergentes. O mercado financeiro levou a projeção da inflação. Ao mesmo tempo, a previsão para o crescimento da economia caiu neste ano. As estimativas do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do país, subiu de 9,77% para 10,12% neste ano. Para 2022, a estimativa de inflação ficou em 4,96%. A projeção está no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, com a expectativa das instituições financeiras sobre os principais indicadores da economia. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 7,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. O Copom já sinalizou que no mês que vem pode elevar a Selic em mais 1,5 ponto percentual, finalizando o ano em 9,25%. As projeções do Banco Central para a inflação também estão ligeiramente acima da meta para 2022, 11,25%. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central também reduziram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano,
de 4,88% para 4,80%. E para 2022, a expectativa para o PIB é de crescimento de 0,7%. A seguir, o presidente sanciona a lei que cria a Vale Gás. E hoje, as agências da Caixa Econômica Federal voltaram a atender nos horários anteriores à pandemia da Covid-19. Mas a legislação municipal pode determinar um padrão diferente em cada região. Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades e fusos de cada região. Em grande parte do país, o atendimento ao público acontece entre 10 da manhã e 4 da tarde. Durante a pandemia, as agências funcionaram a partir das 8 horas da manhã, em especial para atender demandas relativas ao pagamento de benefícios, como o auxílio emergencial. A lista com o horário de funcionamento das unidades está disponível no site da Caixa, assim como as informações sobre toda a rede de atendimento do banco. A Caixa ainda avisa que, priorizando a segurança e o bem-estar dos clientes e empregados, o banco vai manter os cuidados necessários para a prevenção e controle dos riscos de transmissão da Covid, como a disponibilização de álcool em gel em todas as unidades. A Caixa também disponibiliza aos clientes o atendimento remoto e digital por meio do WhatsApp Caixa, pelo 0800 104 0104 ou pelo Internet Banking e aplicativos. O governo federal sancionou a lei que cria o Vale Gás. O benefício foi pensado para diminuir o peso do custo do produto no orçamento das famílias mais pobres. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a proposta que cria o Auxílio Gás para ajudar a população de baixa renda a adquirir o produto. Para ter direito ao benefício, as famílias devem estar registradas no Cadastro Único do Governo com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, de R$ 550, ou com alguém que receba o benefício de prestação continuada. Cada família elegível vai receber a cada 2 meses um valor monetário correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos de GLP. O programa também vai dar preferência a famílias com mulheres vítimas de violência doméstica. A previsão é que o programa atenda até 19 milhões de famílias. Circular com placas com características apagadas, lacre de segurança rompido ou falta de qualquer uma das placas era motivo de dor de cabeça para os motoristas. O veículo era removido a um pátio pelo agente de trânsito. Com as alterações feitas por meio da Lei 14.229 no Código de Trânsito Brasileiro, os condutores ganharam 15 dias de tolerância para regularizarem algumas pendências. Agora, os motoristas que cometerem infrações relacionadas ao veículo e que possam ser sanadas durante a abordagem poderão ser liberados para regularização sem remoção ao pátio. Esse tipo de liberação vale, por exemplo, para veículo com lacre de placa rompido ou placa ilegível. A Polícia Rodoviária Federal destaca, no entanto, que para que haja liberação é necessário que o veículo esteja em condições de segurança viária e que, para todos os casos, é necessário que o licenciamento esteja em dia, especialmente se for transportador profissional de pessoas ou mercadorias. Ressalta-se ainda que, caso o proprietário não realize a regularização dentro do prazo previsto, será feito o registro de restrição administrativa no renovando veículo e, caso seja flagrado novamente em blitz, haverá a remoção ao depósito. Veículo com irregularidade, sanando essa irregularidade no local, ele será liberado mediante a aplicação da multa. Não sendo possível sanar essa irregularidade no local, ele vai ser liberado mediante um prazo oferecido pelo agente de trânsito, que não pode ser superior a 15 dias para que ele regularize essa infração.
A exceção vale para os casos de licenciamento, falta de licenciamento ou transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, que nesses casos não podem ser liberados para sanar o problema. Eles serão removidos ao depósito. Caso o condutor não regularize a situação no prazo dado e for abordado novamente pelas equipes de fiscalização, ele sofrerá novo auto de infração e a remoção desse veículo ao depósito. Confira agora quais são as vagas de emprego em destaque no site da SIC. 2 vagas de vendedor projetista, 1 vaga de empregada doméstica, 2 vagas de telemarketing venda ativa, 1 vaga de serviços gerais, 1 vaga de auxiliar de manutenção de eletrodomésticos, 1 vaga de auxiliar administrativo de licitação, 2 vagas de motorista de ônibus, 1 vaga de diretor de criação e artes, 6 vagas de jovem aprendiz, 2 vagas de conferente, 2 vagas de separador, 1 vaga de auxiliar eletromecânico, 1 vaga de gerente comercial, 1 vaga de auxiliar de compras. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, a ceia do brasileiro vai estar em até 40% mais cara este ano. Que brasileiro adora uma ceia farta na festa de final de ano, todo mundo sabe. Mas o bom é pensar na hora das compras. Esse ano, a estimativa é que alguns produtos custem mais de 40% com relação ao mesmo preço do ano passado. A disparada da inflação neste ano já reflete nos preços dos itens consumidos na ceia de Natal. Aves, frutas cristalizadas, chocolates, a maioria dos produtos, segundo a última pesquisa divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, ficaram até 25,96% mais caros. Na verdade, como todos os produtos de Natal não deixam de ter também as suas alterações de preço. O governo nos indica um número de aumento, mas os produtos de Natal, principalmente a chocolate, quando a chocolate em barra, tiveram um aumento menor, em torno de uns 10%, porém a chocolate mais trabalhada, algumas chegam a superar até 20% de aumento. Fala-se muito pelo Natal também, são as questões de aves. Aves tivemos aumento em torno de uns 20%, sendo que o frango talvez um pouco maior. Em função da exportação, existe muitas vezes a oscilação de algum produto que sobe mais, outro sobe menos e depende da época, né? Infelizmente, há uma instabilidade desses produtos que muito depende da sobra ou a falta em função da exportação. E um dos produtos mais procurados para a ceia de Natal é o panetone. E ele será responsável por um dos grandes aumentos na ceia de Natal deste ano. O panetone talvez um dos produtos que mais subiram. O panetone chega a algumas marcas até com 40% de aumento. Mas em média, sobre a aquisição da matéria-prima importada em função do dólar, e nós tivemos aumento de, podemos falar que de modo geral, acima de 25%. As frutas também tiveram alta. O pêssego, por exemplo, subiu 3,83% o quilo. Mas tem gente que nessa época não se importa com os preços e compra os produtos sem pensar no bolso. Ceia de Natal tem que ter tudo. Eu não olho o preço. E o panetone aumentou, mas também não pode faltar. Não pode faltar. Segundo o empresário, dono de uma das maiores redes de supermercados do estado de Santa Catarina, o setor supermercadista está otimista com as vendas para as festas de final de ano. Com essa liberação, em função da redução dessa pandemia, esperamos ter um Natal bem melhor que o ano passado. Porque o ano passado foi um ano de muita tensão nervosa, até pela situação do número de pessoas internadas e mortes, né? Este ano estamos bem otimistas,
esperamos que cada um possa, dentro das suas condições, mas comemorar com mais alegria o Natal, né? Vamos conferir um giro de informações pela região. O Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher será marcado em Siderópolis por uma caminhada organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Siderópolis. A ação tem uma parceria da Secretaria de Assistência Social, da Associação Feminina de Assistência Social e Bem-Estar Social da cidade. A caminhada irá sair da FABES, que fica localizada na rua Dionísio Freitas, no centro da cidade, e irá terminar em frente ao Siderópolis Clube, com previsão de sair às 9 horas da manhã desta quinta-feira. Durante a caminhada serão distribuídos informativos, folders e algumas informações sobre o número de feminicídios que ocorreram no estado de Santa Catarina. Os bancários de Criciúma e Araranguá protestaram na manhã desta terça-feira na agência do Bradesco, no centro de Araranguá. O Dia Nacional de Luta acontece em todo o Brasil. O ato é contra demissões, cobranças de metas abusivas e retirada das portas giratórias de diversas agências da região e em outros locais. Foram distribuídas espigas de milho cozida para a população que circulava nas proximidades da agência. O alimento é uma crítica aos cerca de 20 bilhões de faturamento do Bradesco e a disparada no atendimento à população e falta de valorização aos funcionários. Agora, a falta de segurança para os bancários, segundo o sindicato. Para aumentar a capacidade de vazão de escoamento na microbacia do bairro São Luís e solucionar os problemas de alagamento recorrentes na rua Antônio Teixeira, a Prefeitura de Criciúma está investindo 3,5 milhões de reais nas obras da última etapa da macrodrenagem na região. As melhorias fazem parte da obra do binário da Avenida Santos Dumont. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, realizou o deslocamento da rede de esgoto na última semana. A mudança possibilita a implantação da macrodrenagem na microbacia do bairro São Luís, sem interromper a coleta de esgoto. Com o objetivo de auxiliar e fomentar a assistência prestada pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés anunciou hoje que encaminhará à Assembleia Legislativa o projeto de lei que garante o recurso financeiro anual de 2 milhões para a instituição. O anúncio ocorreu durante o Encontro Estadual 2021 da Rede em São José. O governador, que cumpre a agenda em Brasília, participou da reunião de forma online. O chefe do Executivo Estadual destacou que o projeto de lei é o primeiro passo de uma grande parceria. A Prefeitura de Criciúma confirmou a transformação da FANCRI, Fundação do Meio Ambiente, em Secretaria Municipal. No texto, a explicação é relativa ao planejamento estratégico com adequações no organograma e uma reforma administrativa. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente agregaria ainda pastas da agricultura e sustentabilidade. E com esse giro de informações, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando que essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube e o seu canal de comunicação também com a gente. Uma boa terça-feira a todos e até amanhã.